Olá, pessoal, muito boa noite, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma live no canal Mundo Ed. Hoje, claro, um dia especial, um dia que o vascaíno está muito feliz, né, pela goleada aplicada em cima do Santos, que foi de fato espetacular, uma atuação quase que de gala, eu diria. A gente não pode desmerecer o time do adversário. Tem o grande jogador das últimas décadas aí, que é o Neymar, tem tradição, tem camisa, levou acho que 71 mil torcedores, claro que tinham torcedores do Vasco também, mas torcedores, 71 mil torcedores no Morumbi. Mas eu tinha falado aqui na sexta-feira que se tinha alguma coisa de positivo, era o fato do jogo ser no Morumbi. Porque a última grande atuação desse time havia sido no Morumbi, no jogo em que o Vasco venceu bem o São Paulo por 3-1. Tinha sido a última vitória do Vasco na competição. E a gente sabe tradicionalmente que o Vasco joga muito bem no Morumbi, já conquistou 2 títulos de Campeonato Brasileiro dentro do Morumbi, então tem toda uma mística, uma história, mas essas coisas não entram em campo, os jogadores não têm nada a ver com o passado, a gente tem que pensar no presente, claro, projetando o futuro, né? Porque já na quarta-feira tem mais um jogo dificílimo contra Juventude, no domingo tem o Corinthians, enfim, a vida segue, para todo mundo. A gente hoje já é dia 18 de agosto, parece que foi ontem que a gente estava comemorando o Natal, o Ano Novo. A vida ela é muito rápida, muito corrida, e ela é feita de momentos. E a gente tem que comemorar os momentos. E esse é um momento do torcedor do Vasco comemorar, porque todos os jogadores que estiveram em campo corresponderam àquilo que vem sendo treinado, né? E aquela história que falta a bola entrar. Na tarde de ontem no Morumbi, a bola entrou e o Vasco tem que festejar, sim. O campeonato são de 38 rodadas, o Vasco não ganhou nada, só serviu para sair lá da zona de rebaixamento, apesar de ter 2 jogos a menos, né, que mesmo se não ganhasse, o Vasco poderia sair no jogo de quarta-feira, mas é para se comemorar, sim, porque ninguém ganha um campeonato, não é jogo a jogo. Então, esse jogo nós temos que comemorar e nós temos que exaltar o jeito de jogar, coragem do Fernando Diniz, né, na escalação, né, colocando o Moura de zagueiro. Não foi a primeira vez, mas funcionou. Até no primeiro momento ele correu o risco de ser expulso ali no primeiro lance do jogo. Tem as polêmicas de arbitragem, se a bola saiu ou não saiu. Vi muito torcedor do Santos reclamando disso, né, no primeiro gol, no belo gol feito pelo Lucas Piton. Na sequência, o zagueiro Luizão, eu acho, não sei se foi o Luizão ou se foi o Souza, lateral esquerdo, mas eu acho que foi o Luizão. Saiu para fazer uma cobertura, derrubou o Ryan, ele já tinha cartão amarelo e poderia ter sido expulso também. Acho que o juiz quis compensar, enfim. Os erros de arbitragem eles acontecem para ambos os lados, mas não foi isso que determinou
a vitória acachapante do Vasco. Certeza absoluta foi o comportamento dos jogadores dentro do campo. Eu sei que está todo mundo querendo ouvir a minha opinião sobre a escalação, né? Um monte de gente me mandou direct dizendo: poxa, liga para o Diniz, vamos fazer um mutirão, vamos fazer uma hashtag. Se eu errar nos termos aqui, tá, gente? Eu peço desculpa aí, porque eu não sou um cara de internet. Mas todo mundo querendo que o Fernando Diniz mantenha a escalação, né, que foi a campo no jogo de ontem. Eu nunca fui técnico, mas tenho que falar da minha experiência como atleta ao enxergar o jogo, como eu enxerguei esse jogo. E eu enxerguei da seguinte forma: Felipe Coutinho e Nuno são dois jogadores de muita técnica, e que quando eles são obrigados a marcar, a terem obrigações de voltar, essas coisas, eles se desgastam muito e eles acabam não criando. E nesse futebol moderno, onde os pontas, né, os jogadores de lado de campo, eles têm quase que obrigação de ajudar na marcação, de voltar lá para ajudar o lateral esquerdo. Foi muito inteligente da parte do Fernando Diniz em manter o Ryan aberto pelo lado direito e a entrada do David aberto pelo lado esquerdo. Na narração lá, Villani, ou a Globo, sei lá, foi onde eu assisti o jogo, botava o David como centroavante, como naturalmente fosse, porque saiu o Verratti, entrou o David. Sim, foi essa a mudança que aconteceu, né? Claro, saída do João Vitor, mas essa foi a mudança que aconteceu. Mas foi só o nome. Saiu o Verratti, entrou o David. Em termos de posicionamento, não. O David jogou onde ele se sente mais confortável, foi aberto lá pelo lado esquerdo, e como ele tem muita força física, ele ajudou muito na hora da marcação, e aí ficou mais tranquilo para o Felipe Coutinho, para o Nuno, e principalmente o Felipe Coutinho, que deitou, foi, para mim, o melhor em campo. E aí traz, claro, um questionamento se essa é a melhor formação, se o Fernando Diniz tem que repetir essa escalação no próximo jogo, mesmo com a volta do Verratti. Eu vou dar a minha opinião. Eu acho que tem jogos e jogos. Eu acho que o Verratti é super importante dentro do contexto geral, mas não pode jogar só para ele. E acho que, desde quando ele chegou, e ele tem sido super importante, ou foi muito importante lá em 23, quando o Vasco se livrou do rebaixamento, foi super importante o ano passado. Vale a pena lembrar que ele, todos esses anos, ele foi artilheiro do Vasco no ano, né? Então, ele foi super importante o ano passado, naquela ascensão que o Vasco teve ali, que chegou à semifinal da Copa do Brasil, chegou, acho que em 10º colocado no Campeonato Brasileiro, tem muito da participação dele. Agora, a mudança não tem que ser essa. Não tem que tirar o Verratti, porque daqui a pouco as coisas não acontecem e a gente vai achar é o que está do lado de fora. Já está mais do que provado que você precisa ter elenco e que você precisa diversificar o seu estilo de jogo. Eu acho que o grande problema do Vasco
foi que os técnicos, eu nem vou citar nome para não parecer que eu estou aqui tacando pedra em alguém, porque hoje a live é paz e amor, é só de coisa boa, é para o vascaíno festejar mesmo. Eu acho que a limitação dos técnicos anteriores faziam com que eles fizessem só o fácil, o óbvio. Joga, trabalha. O Paulo Henrique é muito forte, passa muito bem lá pelo lado direito. O Piton é especialista nos cruzamentos, e nós temos lá dentro da área a referência, o jogador que disputa todas as bolas. Aí agora vem o Fernando Diniz e cria outros repertórios, né? Outras alternativas de jogo. E é isso que me encanta, e foi isso que me encantou no jogo de ontem lá no Morumbi. O Vasco fez uma partida impecável, o Santos desperdiçou algumas oportunidades, os principais jogadores do Santos, né, principalmente o Neymar, não apareceram. Isso tudo faz parte do futebol. Os deuses da bola, o pessoal que jogou, a gente diz que tem os deuses da bola, né? Um deus à parte do nosso querido Deus, são os deuses da bola. Eles não perdoam as pessoas que falam, jogam palavras ao vento, né? Falam besteira, na verdade. Acho que eu já falei 1 milhão de vezes, mas o Marcelo Teixeira, presidente do Santos, no turno ainda, e quando o Santos ainda era bem mais frágil do que agora, né? Não tinha o Neymar, não tinha o Zé Rafael, não tinha o Mike, só alguns aqui que eu tô me recordando agora. Ele falou que era inadmissível perder para o Vasco. E olha que o jogo do turno foi em São Januário. E os deuses do futebol mostraram que o Vasco ganha lá em São Paulo também, como já ganhou outras vezes, já ganhou na Vila Belmiro, que o Vasco é gigante. O Santos tem uma história lindíssima, teve um dos maiores times da história do futebol, né? O Santos de Pelé, Edu, Pepe, enfim, eu não vou saber de cor e salteado aqui todos os nomes, mas o Vasco também teve. O Vasco também tem história, né? E foi com essa história que o Vasco foi a São Paulo, ao Morumbi, e fez uma partida espetacular. Então, a gente tem que exaltar, tem que comemorar, né? Eu vou voltar ao tema de qual a melhor escalação, se é com o Verratti ou sem o Verratti. Eu acho que as duas escalações elas são ótimas, né? Com Verratti e sem Verratti, mas você tem que ter alternativas de jogo. Não pode só ficar alçando bolas para dentro da área e esperar que o argentino faça milagre. Ele é sempre muito bem marcado, porque os adversários sabem que essa é a maneira que o Vasco joga, e marca ele sempre muito bem. No jogo de ontem, não é só porque ganhou, mas também porque ganhou, foram repertórios diversos. Tivemos gol de cabeça, gol de cruzamento. O gol do David foi lindíssimo, né? Cruzamento do próprio Piton, gol de tabela, gol de pênalti, gol de roubada de bola lá na frente da área, né? Naquela pressão pós-perda. Enfim, o repertório do Vasco melhorou muito. E com esse vasto assim, repertório, certeza absoluta o Vasco é muito mais forte, muito melhor. Com isso, o Vasco vai
vai conseguir vitórias importantes. O jogo da próxima quarta-feira, não sei se é quarta ou quinta, não sei, para te falar a verdade. É um jogo tão difícil quanto, porque é contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi. Os meteorologistas estão dizendo aí que vai entrar um veranico, né? Que o tempo vai esquentar um pouco aí nesses dias. Mas lá é sempre muito frio, porque é na Serra Gaúcha, tem sempre um nevoeiro, torcida muito próxima, que empurra, e é um time, pelo menos era na minha época, e eu tenho visto que é assim, time que joga na raça, na vontade, na disposição, na força física, e a gente sabe que nós temos jogadores que sofrem com esse tipo de jogo. E aí talvez a melhor alternativa seja a bola aérea, para que o Pirata, né, o Verratti, faça os gols. Então, assim, confio muito, fiquei muito feliz ontem vendo o Fernando Diniz vibrar, comemorar depois de consolar o Neymar. Eu vi que ele ficou muito feliz pela vitória expressiva, uma vitória de alívio, uma vitória que dá a chance de você respirar para a sequência do trabalho. O Vasco precisava muito disso. Vitória gigante, uma vitória convincente, para poder olhar para os próximos confrontos com um pouco mais de certeza de que pode sair de campo vencedor. Esse futebol de hoje, o futebol mundial, né, eu diria, a gente tem sempre que falar do dinheiro. Tem dinheiro de alguns times aí que a gente nem sabe de onde vem, como vem, se é bom, se é ruim, se é legal, enfim. Eu falo dos clubes ingleses lá que tem mecenas daqui, mecenas dali, o Paris Saint-Germain, enfim, dinheiro. E aqui no Brasil isso também faz uma certa diferença. A gente acabou de ver aí, ou vai ver nesses próximos dias, o patrocinador master do Flamengo, o valor que vai pagar, vai aumentar ainda mais a distância que o Flamengo tem em relação aos demais, né, em termos financeiros. Quem consegue acompanhar um pouquinho aí é o Palmeiras, né, em termos de arrecadação. Mas, tirando esses dois que se organizaram mais, a gente tem o Botafogo, que, ora, o John Textor vai ali, compra o Almada, compra o Luiz Henrique e consegue 2 títulos de muita expressão, né? O campeonato Libertadores da América e o Campeonato Brasileiro. E aí depois, no campeonato mais importante da história do Botafogo, que é o Campeonato Mundial de Clubes, ele vende esses 2 principais jogadores. Então, não sei até que ponto esse investimento vai perdurar, vai continuar. Mas não é disso que eu estou falando. O que eu quero dizer é que o Vasco pode, sim, jogar de igual para igual contra o Bahia, contra o Inter, contra o Red Bull Bragantino, contra o Mirassol, contra o Grêmio, Fluminense. O Vasco pode, como aconteceu ontem contra o Atlético, contra o Cruzeiro. Cruzeiro até também tem um desses mecenas lá que bota dinheiro e que pode ser Atlético Mineiro, com certeza. Então,
Então, assim, é só questão mesmo de concentração, estratégia de jogo, os principais jogadores jogarem aquilo que sabe, aquilo que pode, terem confiança, né, no trabalho. Ontem eu estava assistindo o jogo e o repórter, né, que fica ao lado do técnico, Fernando Diniz, né, dos técnicos. Ontem o Kleber Xavier, que foi mandado embora, e o Fernando Diniz falava que o Fernando Diniz estava bravo, porque estava xingando, porque nos primeiros 15 minutos o Santos era melhor do que o Vasco. Só que aí o Vasco, no talento, né, jogada muito bem trabalhada, e no talento, e excelente cruzamento do Nuno, que estava lá próximo da área, que é onde o meia tem que jogar, é próximo da área. Ele fez um belo cruzamento e o Piton fez o gol de cabeça. E aí, a partir daí, só deu Vasco, embora o primeiro tempo tenha terminado com um placar mínimo de 1-0. Segundo tempo, muito parecido também. O Santos começa melhor, desperdiça 2 oportunidades, mas tem aquela máxima de quem não faz, leva. E o Vasco, em 18 minutos, em 20 minutos, fez 5 gols e aplicou uma goleada gigantesca, sonora, que com certeza absoluta deve estar refletindo muito positivamente ao Vasco da Gama, né, que se prepara, já tem que esquecer e se preparar para o próximo desafio, que é o jogo contra o Juventude. Mas lá no Santos deixou um estrago gigantesco. Não só aquilo que a gente viu ao vivo pela televisão, né, o choro de alguns jogadores, a dispensa, né, a demissão do técnico, que é um excelente cara. Eu trabalhei com ele quando o Tite foi técnico do Palmeiras, tive uma relação excelente com ele, um cara boa índole, bom caráter, tudo, mas ele foi a vida inteira auxiliar. Não sei se ele estava preparado para ser técnico, né? Não sei se ele está pronto para ser técnico de um gigante como é o Santos Futebol Clube. E aí, mesmo vindo de 2 vitórias importantes, ganhando do Cruzeiro lá no Mineirão, ele foi dispensado. E sem dúvida nenhuma, hoje a cidade de Santos, o Santos como um todo, está devastada, assim como nós, vascaínos, estamos felizes e comemorando, só que o campeonato não acaba, não para. É preciso repetir no meio de semana, porque eu não sei, eu não olhei aqui, posso até olhar quando é o jogo, se vocês puderem me escrever aqui para me ajudar. O jogo do Vasco contra o Juventude, eu sei que no domingo é o jogo da televisão novamente, às 4 horas da tarde, Corinthians e Vasco. Aliás, Vasco e Corinthians, porque o jogo é em São Januário. E eu não sei se é quarta-feira, né? Muito obrigado, Vitor. Valeu, obrigado. É quarta-feira, um jogo dificílimo, e é necessário que o Vasco repita. Eu não estou pedindo para o Vasco repetir o 6-0, não, tá, pessoal? Mas é que repita a boa atuação e que jogue com a mesma vontade, com a mesma disposição, que crie as oportunidades. E aí o futebol ele se encarrega de dar o melhor resultado, né, para aquele que se apresenta melhor. Eu não tenho a menor dúvida que o Vasco é melhor do que o
do que o Juventude, mas é muito difícil jogar lá no Alfredo Jaconi. É muito difícil. E, independente se o Vasco tem um jogo a mais, um jogo a menos, é importante ganhar, é importante fazer ponto, se afastar ali dessa zona de rebaixamento, né, que é um lugar que incomoda muito aos torcedores do Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas tem muita coisa boa para a gente falar, né, em relação ao que aconteceu durante os 90 minutos. Né? Uma movimentação gigantesca do Felipe Coutinho, né? Claro que quando o jogador faz gol aparece um pouco mais, mas ele vindo buscar a bola, distribuindo o jogo, né? Driblando, dando passes de profundidade, muito do que se espera. Salve, torcedor do Vasco da Gama, seja bem-vindo ao Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco para vocês. O Vasco que conseguiu um excelente resultado aí diante do Santos, desbancando aí muitos jornalistas, muitos comentaristas anti-Vasco, né? O Coutinho fazendo uma excelente partida com a camisa do Vasco e dando esperança para esse time, né? Um time que precisa dos resultados para sair da zona de baixo do Brasileirão. Deixa aí a sua opinião, o seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!